Olá pessoal, espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula do sétimo ano. Nessa aula, inicialmente, nós falaremos sobre raiz quadrada de um número inteiros, tá? Raiz quadrada de um número inteiro. Vamos ter em mente que não são todos os números inteiros que vão ter raiz quadrada exata, certo? São apenas alguns números inteiros que têm raiz quadrada exata. Nós vamos verificar alguns deles aqui, tá? Olha só, raiz quadrada de números inteiros positivos, tá? A raiz quadrada tem que ser de números inteiros positivos. Não existe raiz quadrada de número negativo, tá? Então, olha só, o que é uma raiz quadrada? Uma raiz quadrada ela é determinada por este símbolo. Raiz quadrada de 4, por exemplo. Raiz quadrada, eu deveria escrever um 2 aqui, tá? É raiz quadrada, é raiz de segunda base do 4, certo? Só que o 2 a gente não escreve ele. A gente deixa ele sem escrever, tá? Nas outras raízes existem raízes cúbicas, raízes quartas, raízes quintas, raízes sextas, certo? Que a gente escreveria o número aqui no índice da raiz, certo? Mas no caso de raiz quadrada, na raiz quadrada nós não escrevemos os dois, só escrevemos o item, né? Só isso aqui. Então simbolizamos que essa raiz quadrada do número 4. Raiz quadrada do número 4, o que significa dizer que é uma raiz quadrada do número 4? Significa dizer que eu tenho dois números que multiplicados dão 4. Eu quero saber quem é, aliás, um número só que multiplicado por ele mesmo dá 4. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? O número que multiplicado por ele mesmo dá 4 é o 2, tá? Então, por quê? 2 vezes 2 é 4. Então, raiz quadrada do 4 ela é o 2. Por quê? É só pegar dois números que multiplicar um número que multiplicado por ele mesmo tem que dar o valor de 4. Certo? Tem que dar o valor que está aqui dentro. E o 2, 2 vezes 2 é 4. Então raiz quadrada de 4 é 2, tá? Então é assim que a gente pensa quando nós temos uma raiz quadrada. Certo? Vamos lá. Olha só, aqui nós temos raiz quadrada de 25. O que nós devemos pensar? Nós devemos pensar o seguinte, ó. Olha só, raiz quadrada de 25, eu tenho dois números, um número, aliás, que multiplicado por ele mesmo dá 25. A gente sabe que o 2 multiplicado por ele mesmo dá 4. O 3 multiplicado por ele mesmo vai dar quanto? Vamos lá. 3 vezes 3 dá 9, não dá 25. E o 4 vezes 4? 4 vezes 4 dá 16, não dá 25. E o 5 vezes 5? O 5 vezes 5 sim dá 25, certo? O 5 vezes 5, ele é 25. Tudo bem? 5 vezes 5 é 25. Então, qual o número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar o valor de 25? É o 5, certo? Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Nota o seguinte, ele colocou aqui na frente, ó, raiz quadrada de 25 é igual a raiz quadrada de mais ou menos 5. Aqui tá errado, ó. Vamos dar uma corrigida aqui, ó, para vocês. Isso aqui tá errado o que tá escrito. O que devia estar escrito aqui, ó? Devia estar escrito raiz quadrada de mais ou menos 5 elevado ao quadrado. Um 2, ele é pequenininho ali em cima. Aqui estava um 2 grandão. Então, isso que devia estar escrito. Aí, quando nós temos isso, é mais ou menos 5 elevado ao quadrado. Por que mais ou menos 5 elevado ao quadrado? Porque se nós tivermos o mais 5 multiplicado pelo mais 5, os dois são positivos, então isso aqui vai dar 25. E se eu tiver o menos 5 multiplicado pelo menos 5, os dois são negativos. Lembra? Sinais iguais, o resultado dá positivo. Então 5 vezes 5 é 25 também. Certo? Por isso, essas duas coisas multiplicadas dão um valor de 25. Tanto se o 5 for positivo ou se o 5 for negativo. Certo? Aí o seguinte, o que ele está falando? Isso aqui é igual a
mais ou menos módulo de 5, certo? Neuracy de módulo. É o valor que eu tenho aqui, só que ele sempre sai como positivo. Ou seja, se ele for 5 positivo, o resultado é 5. Se ele for 5 negativo, o resultado também é 5. Sempre sai como positivo, tá? Então, o que nós temos? Assim, raiz de 25 é igual a 5, pois 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25, certo? 5 ao quadrado, lembra que significa o quadrado? 5 ao quadrado significa que eu estou fazendo 5 duas vezes. O 5 está multiplicado por ele mesmo duas vezes. Se fosse 5 ao cubo, seria o 5 vezes 5 vezes 5. 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Mas aqui é 5 ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Atenção! Não há raiz quadrada de números inteiros negativos. Olha só. Se eu colocar raiz quadrada de menos 1, isso aqui não existe. Por enquanto, pelo menos, não existe. Nos números inteiros, não existe, tá? Mais pra frente, um dia, muito mais pra frente, talvez você venha a estudar isso aqui. Mas isso aqui, vamos pensar a princípio que não existe. Raiz quadrada de menos 9. Raiz quadrada de menos 9 não existe. Raiz quadrada de menos 9 não existe aqui nessa nossa conversa, tá? Beleza? Então vamos lá. Não há raiz quadrada de números inteiros negativos, pois não existe um número inteiro que, multiplicado por ele mesmo, resulte num número negativo. Certo? Não existe nenhum número inteiro que se multiplica por ele mesmo vai dar número negativo. Por quê? Porque se o número inteiro multiplicado por ele mesmo for positivo, o resultado dá positivo. E se o número inteiro multiplicado por ele mesmo for negativo, o resultado também dá positivo. Então não tem como dar um número negativo, certo? Vamos então para algum exercício aqui. No exercício 17. Ele nos diz: determine as raízes quadradas dos números a seguir. Determine as raízes quadradas dos números a seguir. Item A. Raiz quadrada de 4. Ora, a raiz quadrada de 4 eu já disse, né? Por quê? Ela é 2. Por quê? 2 vezes 2 dá 4. Certo? 2 é um número que multiplicado por ele mesmo dá o valor de 4. Agora, olha só. É menos raiz quadrada de 4. Note que o menos ele está fora da raiz. O menos não está dentro. Eu acabei de dizer que não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Isso aqui não existe. Quando um número dentro da raiz, da negativo, certo? Não existe isso aqui, ó. Raiz quadrada de menos 1 não existe. Raiz quadrada de menos 9 não existe. Mas menos raiz quadrada de 1 existe sim. Menos raiz quadrada de 9 existe sim, porque o menos está fora da raiz. O menos não pode estar dentro da raiz. O menos não pode estar dentro da raiz, certo? Então, basicamente nessa B, vou deixar para vocês, mas vocês fazem qualquer raiz de 4 e com o sinal de menos na frente. Esta é a diferença. Tudo bem? Vamos para o item C. Raiz quadrada de 36. Quais dois números, certo? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 36? Então, vamos verificar aqui, ó. A gente sabe que 5 vezes 5 é 25, né? Se a gente pegar 6 vezes 6, quanto que é 6 vezes 3? Vai lá na tabuada do 6. 6 vezes 6 dá 36. Então, um número multiplicado por ele mesmo dá o valor de 36. Raiz quadrada de 36, então, é igual a 6. Certo? Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Ok? Vamos para o item E. Raiz quadrada de menos 64. O que eu acabei de falar? Quando menos está dentro da raiz, isso aqui não existe, certo? Não existe. Não existe. Então, pode até colocar aqui que um xizinho que não pode existir, pode colocar um não, onde não existe, um não contínuo. Vocês podem colocar o que quiser aqui, desde que não seja
um número. Podia até escrever na frente, né? Não existe. Certo? Então, isso aqui não existe. Vou fazer o F e o G, vou deixar aqui para vocês e vou fazer o H. Raiz quadrada de menos 1, menos raiz quadrada de 1, desculpa. Menos raiz quadrada de 1 nessa H. Menos raiz quadrada de 1, lembra, o menos está fora, então isso aqui é ok. Pode exercer uma raiz quadrada. Vamos lá. Quais dois números que multiplicados dá igual a 1? Ora, 1, né? Porque ó, 1 vezes 1, uma vez o número 1 é o próprio 1, certo? O 1 ele não modifica quando eu estou multiplicando. Então, 1 vezes 1 é 1. Se fosse 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, também dá 1, certo? 1 multiplicado por ele mesmo, não importa o tanto de vezes, sempre me dá o valor de 1, certo? Então, eu sei que o menos eu vou manter aqui, tá? Porque ele está fora da raiz, eu só vou resolver o que está dentro. Menos raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1, eu quero achar um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 1. Então, é o próprio 1. Então, raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Certo? Então, ok. Vamos prosseguir aqui. Neste 18, o que ele nos diz? Resolva ou simplifique as expressões. Resolva ou simplifique as expressões. Então, olha o que nós temos. Resolver ou simplificar isso aqui. Vamos lá. Temos 4 elevado ao cubo menos 3 elevado à quarta. Então, 4 elevado ao cubo é a mesma coisa que 4 que multiplica por 4, que multiplica por 4, que multiplica por 4. Menos 3 elevado à quarta é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Opa, eu coloquei um 4 a mais aqui, ó. Tem um 4 a mais. Ó, 4 elevado ao cubo. O 4 está aparecendo 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4. 3 elevado à quarta. Os 3 está aparecendo 4 vezes. 3 menos 3 menos 3 menos 3. Certo? E a gente tem que fazer esta conta. Vamos ver quanto é que dá essa conta. Ó, tô colocando igual em cima e igual embaixo. Não precisa colocar igual igual. Se você tiver espaço para fazer na frente, coloque apenas um igual e prossiga a conta assim. 4 vezes 4, quanto que é 4 vezes 4? 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4? 16 vezes 4 vai me dar 64, certo? Então, eu vou fazer aqui por partes, tá? Então, ó, 4 vezes 4 vai dar 16 e eu vou multiplicar por 4. Menos. Olha, 3 vezes 3 vai dar 9. E se eu juntar esses outros dois aqui, ó, 3 vezes 3 também vai dar 9. Então, é 9 multiplicado por 9. Agora, o que nós temos que fazer? 16 vezes 4 menos 9 vezes 9. 16 vezes 4. Vamos lá, é só fazer a conta, né? 16 vezes 4 vai dar quanto? 4 vezes 6 vai dar 24, sobe 2. 4 vezes 1 vai dar 4, mais 2, 6. Então, o resultado dá 64. Menos. Paguei a continha. Vou fazer 9 vezes 9. 9 está na tabuada de 9. 9 vezes 9 é 81. 9 vezes 9 é 81. Certo? Agora, o que nós fazemos? Ó? Lembrando que 81 ele é o número menor. Então, o resultado disso aqui vai dar negativo. Certo? O resultado disso aqui vai dar negativo. 81 menos 64 vai dar quanto? Do 1 não dá para tirar 4. Então, peço emprestado. Aqui vira 7 e aqui vira 11. 11 menos 4 vai dar quanto? Vai dar 7, certo? Porque 7 mais 4 dá 11. 7 menos 6 vai dar 1. Então, isso aqui é 17. O resultado é menos 17. Certo? Dá negativo por quê? Porque o valor maior é aquele que está negativo aqui. Ó. 81 é maior que 64. E é ele que está negativo. Então, por isso que está dando negativo aqui também. Certo? Então, o resultado é menos 17. Vamos para o item C. A ao cubo vezes A ao quadrado. Bom, A ao cubo vezes A ao quadrado.
Multiplicação de base igual, lembre que A é como se fosse um número. Minha base é A. Então, eu tenho A. Multiplicação de base igual, o que eu faço aqui? Eu conservo a base e somo os expoentes. Vai ficar A elevado a 3 mais 2. A elevado a 3 mais 2. Quanto que é 3 mais 2? 3 mais 2 é 5. Então, isso aqui vai dar elevado a quinta. Certo? A elevado a quinta. Certo? Beleza? Vamos para o item E. A elevado a quinta dividido por A elevado a quinta. Divisão de base igual, eu conservo a base e subtraio os expoentes, certo? Divisão de base igual, então eu conservo a minha base, que é o A, e eu subtraio os expoentes. 5 menos 5. A elevado a quinta dividido por A elevado a quinta. Então, conservei a minha base, que é o A, e subtraí os expoentes. Quanto que é 5 menos 5? 5 menos 5 é 0. Então, eu vou ter A elevado a 0. Aí, lembra que eu falei, todo e qualquer número, não importa quem for, elevado a 0 vai dar 1. Então, o resultado disso aqui é 1. É como se fosse 32 dividido por 32. 32 dividido por 32 é 1. Sei lá, 100 dividido por 100. 100 dividido por 100 é 1. A elevado a quinta dividido por A elevado a quinta. A elevado a quinta por A elevado a quinta vai dar 1. Certo? Não importa quem for. X vezes X. Agora vamos lá para esse G. Tem G. X vezes X. Ora, aqui é como se tivesse o X. Quando não aparece, ele está elevado a 1. Quando não aparece, ele está elevado a 1. Então, multiplicação de base igual, eu conservo a minha base, que é o meu X. E eu somo os expoentes. 1 mais 1. 1 mais 1 costuma dar 2. Então, isso aqui é x ao quadrado. Certo? X ao quadrado. Item I. Menos 1 elevado à quarta menos raiz quadrada de 81. Olha, entrou raiz quadrada agora. Vamos ver agora. Aqui eu tenho menos 1. Ele aparece 4 vezes. Menos 1 que multiplica menos 1, que multiplica menos 1, que multiplica menos 1. Certo? Menos raiz quadrada de 81. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 81? Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 81? Certo? Então, a gente sabe que 6 vezes 6 é 36, 7 vezes 7 é 49, 8 vezes 8 é 64. Olha, 9 vezes 9, vai lá na tábua do 9. 9 vezes 9 dá 81. 9 vezes 9 dá 81. Então, qual é o número que é raiz quadrada de 81? A raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 dá 81. Sempre se pergunte isso. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 81? Raiz quadrada de 81. Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 81? É o 9, certo? Então, raiz quadrada de 81 é 9. Certinho? E isso aqui é igual. Olha, vamos fazer aqui de 2 por 2. Uma vez menos 1 vezes menos 1, vou pegar só esses dois. Lembra, sinais iguais, o resultado dá positivo. Então, isso aqui dá mais 1. Olha, peguei os dois primeiros, agora eu vou pegar os dois últimos. Os dois últimos, menos 1 vezes menos 1, sinais iguais também dá positivo. E o menos 9 eu só vou reescrever aqui. Agora vamos lá. 1 positivo multiplicado por 1 positivo, lembra que eu não estou colocando pontinho. Ele não precisa aparecer sempre, eu só preciso saber que isso aqui é uma multiplicação, tá? 1 vezes 1 é o próprio 1, então isso aqui dá 1 positivo, né? Porque os sinais são iguais, estou multiplicando, dá 1 positivo. 1 menos 9, quanto que dá? Eu estou devendo 9, mas eu só tenho 1 para pagar. Então, eu pago aquele 1 e eu fico devendo 8, certo? Estou devendo 8. Ok? Então, vamos lá. Prosseguindo e vamos para o próximo capítulo. Neste capítulo, olha só, esse é o capítulo 3. No capítulo 3, vamos falar sobre números racionais. O que são números racionais? Vamos lá então ver. Um conjunto dos números racionais. Vou ler aqui com vocês. O conjunto dos números inteiros, Z, é formado pelo conjunto dos números naturais e seus simétricos, opostos, ou seja, os números negativos também.
como mostra a reta numérica, certo? Esse aqui é o conjunto dos números inteiros, certo? Quem é o conjunto dos números naturais? Vocês lembram? O conjunto dos números naturais é este aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim vai. Esse aqui é o conjunto dos números naturais, certo? Esse é o conjunto dos números naturais. Então, qual que é o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números naturais, só que também com os negativos, certo? Então, esse aqui é o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros, lembre, é um Z com um traço aqui do lado. Conjunto dos números inteiros tem menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim vai sucessivamente. Ele tem todos os negativos e todos os positivos, certo? Agora vamos lá. Entre dois números inteiros, existem infinitos outros números, então tenham isso em mente. Vocês podem conseguir não pensar nisso agora, mas sempre entre dois números inteiros, tem infinitos outros números. Vamos pensar, por exemplo, em dinheiro. Nós temos R$1,50. Olha, então tem 50 valores no meio aí entre 1 e 2, certo? Entre R$1 e R$2 tem R$1,50, R$1,60, R$1,75, R$1,25, R$1,12, R$1,13. Então tem vários e vários números que estão aí entre 1 e 2, certo? No caso, a mesma coisa acontece com os números inteiros. Então, exemplo, entre o número 0 e 1, existe a fração 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5. 0,5, que ele está entre o 0 e 1, certo? Entre o 2 e o 3, há o número 2,5. Números que podem ser representados como quociente de dois números inteiros, com divisor diferente de zero, como mostra a reta numérica. Então, o que são números racionais? São números que a gente pode escrever eles como fração. Por exemplo, 3 dividido por 2. Se eu pegar o 3 dividido por 2, ele dá 1,5. Olha só, eu posso escrever ele como fração, ele é um número racional. Ou seja, o que é um número racional? Ele tem um número inteiro em cima e tem um número inteiro embaixo. Tem um número inteiro no numerador e um número inteiro no denominador, certo? Então, eu posso escrever ele dessa seguinte forma. Lembrando que 3 dividido por 2 é a mesmíssima coisa que 1,5. Se eu pegar, por exemplo, 2 dividido por 8. 2 dividido por 8, a gente pode fazer a conta. 2 dividido por 8. 2 não divide por 8, então vai dar 0, acrescento o 0 aqui. 20 dividido por 8 vai dar 2, que vai sobrar 4. Acrescento 0. 40 dividido por 8 é 5, então é 0,25. Então, 2 dividido por 8 é a mesma coisa que 0,25. Certo? Aqui, ó, é um número que está entre 1 e 2, e aqui é um número que está entre 0 e 1, certo? Então, isso aqui são números racionais. Eu posso escrever ele na forma de uma fração. Lembrando que o denominador nunca pode ser 0. E lembrando que todo número inteiro também é número racional, certo? Vamos lá. O conjunto dos números racionais é formado pelo conjunto dos números inteiros e os números que podem ser representados como quociente de dois números inteiros, com divisor diferente de zero. Ó. O divisor não pode ser zero, como mostra a reta numérica. Olha só, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Olha, entre menos 2 tem essa fração aqui, ó, que é menos 5 sobre 2. Menos 5 sobre 2 dá o valor de menos 2,5. Por isso que ele está entre menos 3 e menos 2. O menos 2,5. Meio, ele é a mesma coisa que 0,5. 0,5, ele está entre 0 e 1, certo? Entre 2 e 3, tem o 2,5. O 2,5 é a mesma coisa que o 5 sobre 2, olha só. Ele pode ser tanto escrito de forma decimal, 2,5, como em forma fracionária, 5,2. 3,1, ele está aqui, ó, ele está entre 3 e 4. E assim sucessivamente. Então, esses números são números racionais, certo?
Vamos então para agora ver como é que a gente faz adição e subtração com frações. Adição e subtração com frações. Bom, na adição e subtração de números fracionários, procedemos da seguinte maneira. Se as frações tiverem denominadores iguais, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador comum. Certo? Eu vou passar daqui para o exemplo. Ele não colocou aqui, mas eu vou dar um exemplo. Se eu tiver 2 dividido por 7 mais 10 dividido por 7 menos 1 dividido por 7. O denominador é sempre 7, ó, o que está embaixo sempre é 7. Então, eu vou ter um denominador comum, que ele é o 7. Então, o que eu faço? Eu passo um traço grande aqui, ó, e coloco, só soma os valores que estão em cima. 2 mais 10 menos 1. 2 mais 10 menos 1. E faço a conta só do que está em cima. Quanto que é 2 mais 10 menos 1? 2 mais 10 é 12, menos 1 é 11. Então, isso aqui é a mesma coisa que 11 dividido por 7, certo? Isso é 11 dividido por 7. Agora, outro ponto. Se as frações tiverem denominadores diferentes, reduzimos as frações ao mesmo denominador e efetuamos as operações. Então, olha só. Vou até colocar de outra cor. Isso aqui vem para cá agora. Olha o exemplo que ele deu. 1/6 menos 3/4 mais 5 sobre 2, certo? 1 sobre 6 menos 3 sobre 4 mais 5 sobre 2, certo? Ou 1 dividido por 6 menos 3 dividido por 4 mais 5 dividido por 2. Tem várias maneiras que a gente pode falar isso aqui. O que nós fazemos aqui, ó? Primeiro, os denominadores têm que ser todos denominadores em comum. Olha, estão todos diferentes. Só que não posso ter todos diferentes. Eu tenho que sempre ser o mesmo, certo? Então, a partir daqui, ó, 1/6 menos 1/4 mais 5/2 é igual, eu tenho que tomar um denominador comum para todo mundo. Um denominador comum para todo mundo. Então, o que ele fez aqui? Olha só. Eu vejo na tabuada do 6, no 4 e do 12, qual é o número que eu tenho em comum entre eles. E o 12 é o número que eu tenho em comum. 6 vezes 2 é 12. 4 vezes 3 é 12. 5 vezes 6 é 12. O 12 é o valor em comum. Então, o que ele fez? Ele multiplicou aqui, ó, em cima e embaixo por 2. Nessa fração aqui, ó, multiplicando em cima e embaixo por 2, certo? Eu vou multiplicar por 2. Nessa fração aqui, ó, para dar 12, eu vou ter que multiplicar por 3. E nessa fração aqui, para dar 12, eu vou ter que multiplicar por 6, certo? E agora é o seguinte, ó. 1 vezes 2 vai dar 2, ó. Aqui ele tá errado, aqui é 2. E 6 vezes 2 vai dar 12, certo? Aqui, ó, 3 vezes 3 vai dar 9. 4 vezes 3 vai dar 12. 5 vezes 6 vai dar 30. E 2 vezes 6 vai dar 12. Aí nós resolvimos aqui, ó, tudo em comum. Agora tem tudo 12. Ah, então se agora tem tudo 12, eu posso fazer a conta só somando com os de cima. Eu fico só com uma fração, só com um valor embaixo. Todos esses 12 vai virar um só, aqui, ó. Passando um traço bem grande de fração. E eu somo só os valores que estão em cima, que é o 2, o 9 e o 30. 2 menos 9 mais 30. Bom, 2 menos 9, eu tô devendo 9, mas eu só tenho 2 para pagar. Vou ficar devendo 7. Vou ficar devendo 7, né? Quando eu faço a conta desses dois. E se eu tenho 30 para pagar, mas eu tô devendo 7, então eu vou ficar com 23. 23 sobre 12, certo? 23 sobre 12. Esse é o nosso resultado. Então, se os denominadores forem iguais, é só somar o que está em cima. Se forem diferentes, eu vou ter que achar um valor em comum, que eu posso multiplicar em cima e embaixo de cada fração, para que ela me dê o valor aqui, certo? Atenção, o denominador comum, 12, é o mínimo múltiplo comum entre 6, 4 e 2, que a gente já viu isso em sala, mínimo múltiplo comum entre 6, 4 e 2, certo? Vamos então prosseguindo aqui para alguns exercícios. Nesse exercício 1, vamos lá.
Efetue as adições e simplifique o resultado quando possível. Bom, o denominador é comum, né? Então eu só passo um traço de fração e coloco um 3 embaixo, porque é o 3 que está embaixo. E somo o 5 com o 7, certo? Quanto que é 5 mais 7? 5 mais 7 é 12. 12 dividido por 3. Olha só, dá para fazer essa conta, né? 12 dividido por 3. Quanto que é 12 dividido por 3? 12 dividido por 3 me dá o valor de 4. Então, essa fração aqui, ó, 5 terços mais 7 terços é igual a 4. Tudo bem? Certo? Vamos agora para o item C. No item C, ele também tem os valores em comum embaixo. Então, eu só copio um traço de fração e coloco o 6 aqui embaixo. Certo? E somo todo mundo que está em cima. 1 mais 3, lembre-se, menos 7. Ó, aqui é mais, mas aqui é menos. 1 mais 3 menos 7. 1 mais 3 é 4. 4 menos 7. Estou devendo 7, mas eu só tenho 4 para pagar. Então, eu vou ficar devendo 3. Devendo 3 sobre 6. Olha só, isso aqui também dá para a gente simplificar. Porque o 3 dá para dividir por 3 e o 6 também dá para dividir por 3. Em cima e embaixo eu divido pelo mesmo valor. 3 dividido por 3 vai dar 1, lembrando que carrega o sinal. E 6 dividido por 3 dá 2. Então isso aqui é menos 1 sobre 2. Certo? E a fração fica assim, menos 1 sobre 2. Vamos para o item E. No item E tem o 9 embaixo. Logo, eu só copio uma vez o 9 e faço a soma do que está em cima. Logo, só que é tudo subtração, né? Então, eu vou ter menos 1, menos 3, menos 5. Isso aqui me dá o valor de menos 1, menos 3, menos 5. Menos 1, menos 3 é 4, menos 5 vai dar menos 9. Menos 9 dividido por 9. Olha, isso aqui vai dar o valor de menos aqui, só que 9 dividido por 9 é 1. Então, vai dar o valor de menos 1. Certo? Prosseguindo, vamos então para o item G. No item G, de novo, olha só, quem está embaixo? É o 5, então eu vou copiar um traço de fração grande e vou colocar o 5 embaixo. E o que está em cima eu só copio. 8 menos 10 mais 1, certo? O 8 aqui, o menos esse menos aqui, o mais esse mais aqui, o 10 aqui e o 1 aqui. Bom, 8 menos 10. Tenho 8 para pagar, mas estou devendo 10, então eu fico devendo 2. Então aqui eu fico devendo 2. Se eu tenho devendo 2, mas eu tenho 1 para pagar, aqui ó, esse mais 1. Aliás, vou fazer essa conta separada para não confundir vocês. Vou deixar assim, ó. O 5 continua embaixo, eu não resolvo, eu sempre carrego o 5 até o final. 8 menos 10 vai dar menos 2, né? E o 1 eu nem fiz nada. Então isso aqui é igual. Menos 2 mais 1. Estou devendo 2, mas só tenho 1 para pagar. Vou ficar devendo 1. E o 5 eu carrego ele até o final. Certo? Menos 1 quinto. Tudo bem? Vamos então prosseguindo aqui. J. Eu tenho menos 3 quintos, mais 2 quintos, mais 8 quintos. De novo, o 5 em comum. Certo? Passo um traço de fração com o 5 embaixo. Menos 3, mais 2, mais 8. Somei, fiz todas as contas que estão em cima. Isso aqui vai dar igual. Vou fazer a conta de 2 em 2, né? Menos 3 mais 2. Estou devendo 3, mas eu tenho 2 para pagar. Então, eu vou ficar devendo 1. E o mais 8 eu nem mexi, certo? Isso aqui é igual. Estou devendo 1, mas eu tenho 8 para pagar. Então, eu estou um saldo de 7 positivo, 7 quintos. Isso é uma fração. Tudo bem? Então, beleza. Passamos para o nosso próximo. 2. Efetue as adições e, sempre que possível, simplifique o resultado. Vamos lá. Eu tenho menos 2 terços, menos 1 quarto, menos 2 sextos. Então, eu tenho que colocar o denominador em comum.
O denominador em comum que eu vou ter é o 12. Porque o 12 está na tabuada do 3, do 4 e do 6. Então, olha só, vai ficar um 12 aqui embaixo do primeiro. Só que para virar 12, eu estou multiplicando por 4. Então, 3 vezes 4 dá 12. 2 vezes 4. 2 vezes 4 vai dar 8. Menos. O 4 para virar 12, vou ter que multiplicar por 3, né? 4 vezes 3, 12. Então, aqui vai dar 12. O 1 vezes 3, 1 vezes 3 é o próprio 3, certo? Então, virou 3. Menos. Para o 6 virar 12, é só multiplicar o 6 por 2. E aqui vai virar 12. Aí, 2 vezes 2 dá 4. Então, já temos aqui um denominador em comum. É só fazermos o que agora? Passamos um traço de fração para tudo. Colocamos o 12 embaixo e somamos tudo que está em cima. Menos 8, menos 3, menos 4. Menos 8, menos 3, menos 4. Menos 8, menos 3, menos 4. Lembrando que isso aqui eu estou devendo. É várias dívidas. Então, minha dívida vai só aumentar. Então, 8 com 3 vai dar 11. Com 4 vai dar 15. Então, dá 15 dividido por 12. Só que tanto 15 quanto 12 estão na tabuada do 3. Então, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso dividir em cima e embaixo por 3. Eu posso dividir em cima e embaixo por 3. E o que dá isso aqui? Ó? 15 dividido por 3 vai dar 5. E 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, o resultado é 5 quartos. 5 dividido por 4. Ok? Vamos para o item C. No item C, a gente tem 5, 10 e 10. Então, é só transformar aquele 5 em 10. É só multiplicar o 5 por 2. Então, nós teremos 10. Aqui, menos 2 multiplicado por 2, teremos menos 4. E o restante eu só vou copiar aqui, porque eu já cheguei no menos 10 onde eu queria, né? Então, isso aqui é igual. Se eu tenho um 10 para todo mundo, eu passo um traço de fração grande e somo todo mundo que está em cima. Menos 4, mais 1, menos 7. 4 mais 1. Aliás, menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Eu estou devendo 3 e estou devendo 7, eu estou devendo 10. Estou devendo 10 sobre 10. Só que 10 dividido por 10 dá 1. Lembrando que eu carrego o sinal até o final, certo? Então, isso aqui dá 1. Certo? E, por último, o item E. No item E, de novo, nós temos 5, 10 e 10. Então, só vou modificar o primeiro. Vou multiplicar aqui, ó, para chegar em 10, vou ter que multiplicar por 2 em cima e embaixo. Então, 5 vezes 2 vai dar 10. 6 vezes 2 vai dar 12. O restante eu só copio aqui. E isso aqui é igual. Passo um traço de fração só com o 10 embaixo e somo todo mundo que está em cima. 12 menos 1 mais 3. 12 menos 1 é 11. 11 mais 3 é 14. Então, é 14 dividido por 10. O 14 é par. O 10 também é par. Então, dá para dividir em cima e embaixo, ó, por 2. Dividido em cima por 2, embaixo por 2 também. Isso aqui a gente chama de simplificar. 14 dividido por 2 é 7. E 10 dividido por 2 é 5. Então, isso aqui dá 7 quintos. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!